Fala galera, tudo de boa aí? Hoje o tema do nosso vídeo é sobre os copings masculinos e a incapacidade dos homens de aceitar a realidade. Tema estranho, né? Porque normalmente a gente costuma falar que quem não aceita muito bem a realidade são as mulheres. Isso não deixa de ser verdade, de que elas vivem num mundo lógico, um mundo de lógica sobreposta. Já falei bastante sobre a feminista de Schrödinger, né, que ela ocupa dois estados contraditórios simultaneamente. Mas enfim, a gente às vezes não para pra pensar, enquanto a maioria dos homens também nega a realidade em muitos aspectos. Então eu vou tentar discorrer um pouco sobre algumas coisas que exemplificam essa minha afirmação, para vocês entenderem. Eu acho que uma das coisas que mais me chama a atenção na negação da realidade masculina é o tal do atração genuína. Por quê? Porque a atração genuína, cara, parece uma obsessão de alguns caras, né? Então, assim, o cara ele sente atração física por mulheres, ele sente, de certa forma, uma carência, uma necessidade de afeto feminino, e ele deseja que esse afeto seja dado espontaneamente, genuinamente, sem exigir nada em troca, incondicionalmente. E existe uma grande dificuldade nesses caras em aceitar que as mulheres, elas são utilitaristas. Então, assim, cara, se você quer encontrar uma honrada e uma mulher que vai te amar incondicionalmente, eu tenho uma má notícia pra você. Nem a sua mãe te ama incondicionalmente, cara. Existem condições para que essa relação se mantenha de pé. E a mesma coisa vai ser com uma namorada, uma esposa, uma parceira. Então, assim, é importante ressaltar que o homem também tem as condições dele de amor e afeto para com a mulher, né? Embora as condições sejam diferentes. Por exemplo, o homem, ele ama a mulher pelo que ela é em si. Então ele deseja a mulher, mas ao mesmo tempo ele tem normalmente um amor que é uma necessidade de proteção, né? Para com a mulher. E ele desenvolve também esse apego, que é um certo tipo de amor, talvez, né? A mulher não. A mulher, ela é mais pragmática, no sentido de que aquele relacionamento precisa entregar a elas determinadas coisas. Em termos de provisão, proteção, suporte emocional e etc, né? E a partir do momento que aquilo não é entregue, ela cessa imediatamente a relação. Embora os processos de separação demorem às vezes, mas ela já cessou ali às vezes meses antes com o cara, né? E às vezes o cara também nega isso, não percebe isso. É, mas aí, para não devagar muito, vamos lá. É, existe então esse sentimento, cara, de que a mulher seria obrigada a te amar pelo que você é, da mesma forma como você faz. Mas não, ela vai te amar pelo que você tem e que você proporciona para ela, né? E enquanto alguns caras não entenderem isso, eles vão sofrer. Porque eles vão ficar idealizando uma mulher na cabeça deles, ela não pode entregar para eles, ela não consegue entregar para ele aquilo que ele quer, né? Então, a partir do momento que você se dá conta disso, você tem algumas opções, né? Quais opções você tem? Aceitar ser um provedor, né, é uma opção. E se você conseguir manter isso, você provavelmente vai ter um relacionamento saudável. A segunda opção é, eu não acho isso legal, né? A pessoa estar comigo pelo que eu tenho a oferecer. Ok, então você pode escolher não entrar no jogo. Aí a pessoa fala, mas eu preciso de afeto.
Ok, meu amigo, só que se você quer afeto, não é uma mulher que você vai ter que procurar, porque isso ela não vai poder te dar genuinamente. Então, cara, ó, adote um cachorro, um gato, eles vão te dar afeto de forma genuína, entendeu? Ah, mas não é a mesma coisa. Não, não é até melhor, porque às vezes os caras se confundem, né? O afeto com a atração, são coisas bem diferentes, né? Você pode ter o afeto da sua família, de um animalzinho de estimação, pessoas que realmente gostam de você, e você pode ter uma esposa ou uma mulher apenas para as finalidades de alívio da libido, né? Só que os caras, eles não conseguem aceitar esse tipo de coisa. Muitos caras, né? Não conseguem separar, né? Então o cara acaba ficando sem o coito e sem o afeto. Olha que coisa interessante. Ele quer o afeto genuíno que ela não pode entregar, e se não tiver o afeto, ele não quer o coito. E também a mulher, ela não vai querer o coito sem as condições que ela tá colocando, né? Pra você manter ali aquele relacionamento. Então, assim, é um jogo perdido. Se você não aceita isso, né? Se as mulheres são assim, você vai sofrer para sempre. Então, uma solução possível é você buscar afeto em outras coisas, não? E buscar ali a mulher para uma funcionalidade de alívio ali, biológico, vamos dizer assim. Então, esse daí é uma das negações masculinas, né? Muitos caras, eles não querem ver o que as mulheres são de verdade. E não querem agir de acordo com isso, tá? Porque, a verdade, existe muito julgamento eh, na machosfera no sentido de a mulher ser interesseira ou coisas assim, mas é que, na verdade, ela tem a estratégia dela e nós temos a nossa, né? E não há nada de errado com isso, na verdade, né? O problema é quando nenhum dos dois quer entender qual é a real necessidade do outro, né? Que é mais ou menos o que está acontecendo hoje em dia. Antigamente as pessoas eram mais based, né? Elas sabiam disso e aceitavam, assim. Então já tinha aqueles casamentos arranjados, já tinha toda aquela coisa, porque as pessoas meio que o mundo, ele era mais difícil. Tinha menos comida, menos facilidades, menos tratamento de saúde. Então as pessoas, elas se apegavam mais ao que era possível mesmo ter, né, e ser, e aceitavam as coisas, meio porque elas não tinham muita opção também, né? E hoje parece que as pessoas vivem meio no mundo da lua, tem essa impressão, né? Que a maioria das pessoas está deslocada do eixo da realidade, vive no mundo de fantasia. Então, é a famosa fantasia gostosa, né? Aquela que ela te protege, de certa forma, das frustrações, mas que a longo prazo ela vai te prejudicar, te adoecer. Então, isso daí pra mim é o que eu mais observo nos caras, né? A questão da atração genuína. Uma outra negação dos caras, e essa daí foi uma que me pegou por muito tempo, é o conhecimento, né? E a aceitação de que a maioria das pessoas são escrotas. Por quê? Eu, por exemplo, sofri muito tempo espelhando a mim em outras pessoas. Então, eu achava que as pessoas teriam a mesma capacidade de entender determinadas coisas que eu tenho, ou de que as pessoas teriam o mesmo caráter bom que eu julgo ter. Mas a verdade é que a grande maioria das pessoas, elas não têm uma capacidade, uma cultura muito avantajada, e também a maioria das pessoas não tem um caráter e uma educação exemplar, né? E à medida do momento que você, a partir do momento que você se enxerga assim e enxerga as outras pessoas como sendo assim, você está cometendo um erro, um equívoco. Então, é bem verdade que quem manda no mundo são os idiotas, porque eles são a maioria, né? Isso aí não é novidade para ninguém. Mas às vezes a gente tem um pouco de dificuldade desse país, porque as consequências dessa realidade, elas são dolorosas. É só vocês observarem
o quão o mundo está esquisito, né? Cada vez mais esquisito, né? Porque a gente tem um emborrecimento, a gente tem uma população é, que não tem contato com alta cultura, e todos esses problemas que a gente está cansado de falar aqui. Então, isso eu sinto muito dizer, não vai mudar tão cedo, se é que um dia irá mudar. Parece que é uma constante na história da humanidade essa situação, né? Vocês podem ver isso, acreditem ou não, né? Com várias coisas, passagens, mitologias antigas e até mesmo a Bíblia. Vocês vejam que a humanidade crucificou Jesus, né? Então, assim, se essa história é verdade ou não, é uma lição de qualquer forma, né? Que escolhe-se, a maioria faz as escolhas ruins e é eles quem mandam. Uma outra coisa que eu acho que é muito comum nos homens é a negação da própria capacidade. Cara, aqui da Baixosfera, quantos caras eu conheci que eu conversava e eu admirava muitas vezes o cara e o cara se achava um lixo, né? Não digo que são todos, nem a maioria, mas é bastante comum. E esses mecanismos de autossabotagem, muitos caras eles têm uma certa arrogância em perceber isso em si mesmos, né? Eu sempre parto do princípio de que para você evoluir, você tem que entender que você ainda não é a sua melhor versão. Por exemplo, na música, a maioria dos caras que são realmente fodas que eu conheço, eles são extremamente humildes. E por que eu falo isso? Porque o cara que ele é humilde, ele entende que, sim, ele reconhece onde ele chegou, as capacidades dele, mas ele entende que ele ainda tem muito a aprender. E por entender que ele ainda tem muito a aprender, ele está sempre aprendendo. E por isso ele se torna muito bom naquilo. Por outro lado, o cara que acha que já é incrível, que ele é foda, então se ele já é foda, ele não precisa de mais nada, ele já é foda, então ele fica estagnado, ele não sai dali. Porque ele acha que ele já chegou no máximo, ele já é o cara. Então, normalmente, o que eu observo isso, por exemplo, no mundo da música, é mais ou menos isso. Os caras mais geniais que eu conheço são pessoas mais humildes, até mais pé no chão, para dizer a verdade, né? E os caras arrogantes geralmente são aqueles que parece que é um mecanismo de hipercompensação, né? Então, pela falta, às vezes, de talento ou de esforço, aquela pessoa compensa dessa forma. E aí, vamos lá, né? Por que eu tô falando isso? Porque muitos caras falam de desenvolvimento pessoal e tal, mas eles meio que sabotam esse processo, né, cara, de desenvolvimento pessoal. Então você vai ver que tem caras que, pô, poderiam já ter perdido uma boa quantidade de peso, mas desleixaram no meio do caminho. Tem caras que poderiam aí estar dando um shape legal e às vezes estão enrolando estão falando que vão pegar o shape há 2, 3 anos e não pega. Mas veja que isso daí, a gente acaba culpando tudo, né? O mundo, o universo, a comida, não sei o que, o remédio, que blá blá blá. Mas a verdade, cara, é que não é muito difícil você ter resultados, desde que você faça o que tem que ser feito, né? O difícil é fazer as coisas, né? E para você fazer, você tem que ter consciência disso, né? E aí tem muito cara que, pô, a galera tá 2 anos falando que vai aprender uma segunda língua, não aprende, né? Tem muito cara que tá falando que vai sair do Bochil, não sai. Então, assim, eu vejo muita reclamação na mastosfera, e tudo bem, eu acho que as pessoas têm direito de reclamar, tá? Não tô falando que não tem, não. Eu mesmo, por exemplo, sou reclamão pra caramba. Mas, quando a reclamação vira um vício, né? E a solução nunca vem, aí há um problema. Você tem que reclamar sim, perceber as coisas que estão ruins, mas buscar soluções, né? Porque senão a gente fica que nem mulher, né? Reclamando eternamente e nunca resolvendo nada. E a verdade, cara, é que muitos caras poderiam ser muito mais incríveis do que eles realmente são, né? Se tivesse um pouco mais de disciplina com o corpo, com a mente, com os estudos, enfim, com as finanças. É hora, cara, do homem focar naquilo que realmente importa e naquilo que realmente vai trazer benefícios para a vida dele. Eu acho que não cabe mais
A reclamação excessiva e quase que uma inércia de reclamação, né? O mundo não tá pra brincadeira com o homem, cara. Se o cara não se mexe, o negócio é cheio. Uma outra coisa que eu observo de negação nos homens é a negação do fato de que as mulheres já venceram a guerra cultural. É horrível pensar isso, dizer isso, mas é fato de que a situação não tá nada boa pra gente, né? E embora muitas pessoas percebam isso, alguns ainda negam essa realidade e acreditam que ainda existe uma guerra entre os sexos ou uma possibilidade de reviravolta, sendo que, na verdade, essa guerra aconteceu e já foi perdida, né? E a gente só tá batendo em retirada, é basicamente isso, né? Se escondendo atrás das trincheiras, batendo em retirada. Então existe um sentimento que eu compreendo perfeitamente, né? De batalha e de revolta em alguns caras, mas que é uma grande perda de energia e tempo, e é uma negação do fato de que elas já venceram. Aí você pode perguntar, tá, mas aí eu vou aceitar então ser sodomizado? Não, não é isso, né? Mas você ter estratégias para você sobreviver nesse ambiente, se adaptar e tirar o melhor proveito dessa situação. Um outro aspecto de negação nos homens é a negação da própria, do próprio comportamento. Em que sentido eu estou dizendo isso? Por exemplo, eu vejo um certo fatalismo, principalmente dentro da Black Pill, né? Na questão da aparência ou da altura, por exemplo. Mas é fato que, sim, a altura é algo importante quando você fala em atração feminina, a aparência também é importante, isso é inegável. No entanto, ela não é determinante, né? E eu tenho amigos que são baixos e que namoram mulheres muito bonitas. E também tenho amigos que são feios e que namoram mulheres bonitas. Tá? Isso não é incomum de se ver, galera. Aí eu vou dizer, ah, tá, o cara é rico. Mais ou menos. Alguns são, a maioria dos feios que namoram mulher bonita são ricos. Mas o baixinho não, no caso, por exemplo. Tá? Que eu tô vindo na minha cabeça aqui. Mas também não é um cara mal de vida, né? Então, assim, mais uma vez, né? Você vai reclamar, eu sou baixo ou eu não sou um cara bonito. Tá, mas o que que você tá fazendo então para você conseguir o que você quer? Porque isso daí não vai mudar, né? Você pode até melhorar a aparência, arrumar artifícios aí para parecer mais alto, mas isso é meio que uma coisa que não vai mudar. Então você vai ter que procurar outras coisas. Olha, lá tinha um cara rico, então seja rico. Se torne rico, né? Ou talvez você precise mudar um pouco o seu comportamento, né? Ser um pouco mais dominante no comportamento com elas, não sei, né? E a pergunta é, por que, na verdade, isso é um problema, né? Porque, assim, eu entendo, né, que mexe com a autoestima do cara, o ego, e claro, o cara tem atração por mulheres, ele quer ter contato com mulheres, perfeitamente normal, mas a tua evolução, ela não deve ser com foco no feminino, né? Você vai fazer a tua evolução sim pra você se tornar uma pessoa melhor do que você era ontem, né? E por consequência, você vai gerar mais atração. E por fim, eu acho que a mais importante de todas e que vai gerar uma reflexão é a negação de si mesmo. Porque eu acho que falta muito ao homem moderno se entender enquanto um ser humano, enquanto um ser digno de afeto, de amor, de respeito, porque o mundo ali é tão truculento com o homem, né, e cada vez mais misander, que muitos caras eles meio que aceitam o fato de que eles podem ser pisados, de que eles podem ser extorquidos num casamento, de que eles podem ser humilhados ou muitas vezes terem que obedecer a tudo, né, que a mulher fala, daquela coisa, e de se sacrificar pelos outros. Só que, na verdade, cara, você não é obrigado a nada.
Você não é obrigado a obedecer os outros. Você não é obrigado a se sacrificar pelos outros. Você não é obrigado a abrir mão do respeito próprio, do amor próprio para agradar os outros. Você não é obrigado a aceitar o pensamento dos outros. Você é um ser humano como qualquer outro e, no fim, todo mundo termina na horizontal 7 palmos debaixo da terra. Todo mundo aqui é igual, cara. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é feio, bonito, alto, baixo, ou seja o que for, homem, mulher. Todo mundo, cara, é a mesma coisa. É um ser vivo, tá aí, vivendo, um dia vai morrer e é isso. Então, cara, não existe nenhum motivo para um homem achar que tem que se sacrificar pelos outros, que ele é menos do que os outros, entendeu? E eu acho que essa negação de si mesmo, né? De entender quem eu sou, né? Qual é o meu lugar no mundo. Então, é importante cada vez mais que os caras, eles reconheçam em si o valor, cara. Enquanto ser humano, enquanto, sei lá, filho de Deus, enquanto, seja lá qual for a forma como você quiser enxergar isso, né? Enquanto uma pessoa que merece ser feliz, que merece respeito, que merece ter os seus direitos respeitados, né? E que é um indivíduo, e que a sua individualidade deve ser respeitada, a sua liberdade e a sua vida, né? Então eu acho que a negação de si mesmo, pra mim, é a negação mais triste do homem, né? É a incapacidade de se enxergar enquanto ser humano, né? Enquanto merecedor, né? Então, galera, fica aí algumas reflexões. Deixem aí pra mim nos comentários que vários outros tipos de negação aí vocês observam dentro da mentalidade masculina média. E aproveita, deixa o like aí, se inscreve no canal caso não seja inscrito pra gente continuar trocando essas ideias, beleza? Grande abraço.